Sejam muito bem-vindos ao Move Talks, esse projeto que nasceu no nosso coração para compartilhar com vocês várias pessoas especiais e compartilhar muitos testemunhos de fé e compartilhar um pouco de quem nós acreditamos, compartilhar um pouco sobre Jesus. E hoje, gente, nós estamos num episódio super especial, com um assunto super especial. E para começar a nossa conversa, eu queria apresentar para vocês quem está ao meu lado hoje, norteando essa conversa. Então, Bruna, se apresente para o pessoal. Oi, gente. Então, eu sou a Bruna. Vocês já devem ter me visto aí na nossa Episódio conversa anterior, Mas eu faço parte aqui do grupo Move. Não sei o que mais quer saber sobre mim. Bruna, hoje nós vamos falar com uma pessoa especial, né? Muito especial, alguém que sempre Nos que fala nos inspira? cativa, inspira, nos emociona. E hoje nós queremos compartilhar com vocês o motivo pelo qual nós escolhemos essa pessoa. Como a Bruna bem disse, é uma pessoa que nos cativa, uma pessoa que muitas vezes, assim, de uma forma muito tranquila, com palavras muito serenas, ela consegue nos mostrar o norte, para onde nós precisamos ir. E ela tem uma caminhada de fé muito bonita, né, Verdade. com Jesus. E esse é um dos principais temas que nós queremos abordar nesse segundo episódio do Move Talks, que é esse quadro de conversa onde nós compartilhamos Jesus e o que nós acreditamos. E essa pessoa que eu estou vendo aqui, que vai logo cortar para vocês, que nos inspira e que nos ajuda nessa caminhada de fé, é Mara Borba. Boa noite. Viu a voz dela, gente? É disso que eu tô falando, ela nos cativa com palavras tranquilas, entendeu? Mara, seja muito bem-vinda ao Move Talks. Muito obrigada, gente. Que honra! Que honra! Nós estamos aqui com muito peso, né, nesse estúdio, porque, como nós falamos aqui, não é clichê, isso não é estendido a todos os convidados. Por mais que nesse primeiro bloco a gente separou pessoas que são muito especiais, mas que nós gostaríamos de reforçar que realmente você é uma pessoa que nos influencia, que nos instiga, que nos estica a muitas coisas, e nós estamos muito felizes de te receber aqui, porque nós sabemos, Mara, que você tem muito a compartilhar, principalmente com a nossa geração. Inclusive, foi um dos primeiros nomes, quando a gente É falou verdade. sobre o Move Talks, a Mara foi um dos primeiros Cotada. nomes que surgiu aí na conversa. Nossa, gente, me sinto muito honrada. Eu acho que eu sou muito normal, não tenho... Eu sou normal, eu sou a gente, Mara, né? sou Mara. Eu sou Mara maravilhosa, né, gente? Mas eu sou normal, assim, eu me acho muito comum, de verdade, eu me acho comum. Eu não me acho nada demais. Mas é maravilhosa, Mara. Mas eu sou eu. E vamos começar, Mara. Vamos começar perguntando quem é a Mara, né? Acho que essa é uma... Opa, o despertar. Ops. Vamos começar? Isso. E vamos começar do princípio aqui para te apresentar. Mara, queria que tu contasse para nós quem é a Mara, né? A Mara é essa pessoa normal, mas que nós identificamos como uma pessoa maravilhosa. A Mara é uma mulher, né, simples. Sou filha de um José e de uma Maria. Olha! Eu sou a filha do meio, somos em 3 irmãos, né? E vim grudada na minha irmã, com só 1 ano e 4 meses de diferença. E depois, abaixo de mim, veio meu irmão, 10 anos mais novo que eu. Meu irmão, inclusive, faleceu já. E nos criamos assim, de uma maneira muito simples, mas muito família. Muito família. Então, as lembranças que eu tenho são muito lindas, né? E fui criada numa família que conheceu Jesus. Minha mãe converteu quando estava grávida de mim. Então, eu sou filha de uma barriga crente. E me criei num tempo de muita busca por Deus. Como hoje nós sabíamos como era precioso. Meu pai se converteu, minha mãe sofria de depressão, então sarou. Então, eu venho de uma história assim. Eu hoje sou casada com o Gelson. Sou a mãe do Jasson e da Tamara. Eu sempre digo que o negão mais lindo é o meu filho. E a nega mais linda é a minha filha também. Então, eu sou uma mãe babona.
amo os filhos que Deus me deu. Sou uma profissional, trabalho, cuido da Trabalha muito, né, Mara? trabalho muito, gosto do que eu É. faço. Uma profissional influente também, porque se de passagem, que Gente, influencia aqui, ó, um muito. ponto. Elas trabalham na mesma empresa, tá? Sim. Então a Bruna Sou tem suspeita de propriedade. Somos falar. colegas, É. somos colegas. E faço parte da mesma igreja que as meninas, né? Vamos Importante contextualizar aqui que nós somos de um corpo só, de uma igreja. Sirvo a Deus na mesma igreja que vocês. Amo servir a Deus. E eu já gostaria de dizer algo. Você falou maravilhosa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Que eu aprendi, que esse ano calou muito fundo no meu coração. O mais espiritual que eu posso ser, o mais poderoso que eu posso ser, é ser eu mesma. Porque só existe uma Mara. Esta Mara, só esta aqui que Deus fez assim. E a capacidade que eu tenho de ser quem Ele desenhou que eu seja, o salmista Davi diz no Salmo 139. Eu te louvo porque de um modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. Então é uma verdade que eu assumo para minha vida depois de muitos anos de cura. Eu sei que eu sou criada a partir de um desejo de Deus, entende? Eu não sou um acidente, eu sou a Mara que Ele desenhou. E me assumir como tal tem poder, assim como vocês. E isso, nos tempos que a gente vive hoje de redes sociais, de mostrar muitas aparências. De vender, né, o que não se é. Exato, Ou de tentar. querer mostrar só o que é bonitinho. Ser quem a gente é algo precioso, né? É porque às vezes as pessoas dizem assim: ai, todo mundo pode fazer o que tu faz, todo mundo pode fazer o que eu faço, mas ninguém faz o que eu faço como eu faço. E tudo que a gente faz vai mais do que o fazer, vai vida da gente, né? Essa interação que vem as verdades que eu acredito, a pessoa que eu sou. Então, isso está muito vivo. Esse ano, isso calou no meu coração. O mais espiritual que você pode ser é ser quem Deus desenhou que você fosse, porque não tem outro igual. Aqui dá um corte já, né? Não basta, dá um, Nossa. um post inteiro, né, gente? Mas é uma verdade. Sim. E é absoluta. essencial, né? Sim. Porque E a gente chegar nesse ponto de se entender, de se aceitar e de crer que Deus me fez com um propósito. Isto é uma caminhada, gente. É uma caminhada, porque a gente sempre se compara, a gente sempre olha o outro. Ai, queria ser como aquele. Ai, queria falar como estar aquela, lá, queria né? estar lá, queria ocupar. Mas o lugar onde eu estou, realmente não é uma frase clichê, mas eu fui colocada lá para florescer, para dar fruto, para influenciar, para viver. parece. É assim. E Mara, seguindo aqui, quando a gente cotou o teu nome, tem um motivo por trás, né, Bruna? Porque nós sabemos, e o grande objetivo desse podcast hoje, dessa conversa, é nós falarmos um pouco, e até muito, nós queremos falar muito nessa noite sobre fé. E nós sabemos que fé é um assunto bem pertinente na tua vida, é um assunto que está sempre muito presente em todas as conversas que a gente já teve, que a gente tem. Eu acho que tu é uma pessoa que inspira a fé, não só dentro, no cenário cristão, dentro da igreja, mas fora. E eu queria te fazer uma pergunta, Mara. Conhecendo agora quem é Mara maravilhosa, que sabe quem é, eu queria te perguntar, Mara, quantas vezes tu já andou por fé e não por vista humana? Uau! Né? Eu sei que muitas. Eu não saberia responder. Eu tenho momentos muito pontuais na minha vida. Eu tenho assuntos que eu não posso nunca colocar só no âmbito natural. Eu realmente preciso de fé Sim. para viver todos os dias. Mas, assim, eu acho que eu tive grandes momentos na minha vida. A cura que Deus fez em mim, a partir da dor que eu sofri, Uhum. de um acontecimento que me marcou muito profundamente, né, na minha infância, mas que Deus, minha infância não no início da minha adolescência, mas que Deus se preocupou em trazer cura. Mas foi um processo muito longo. Ele levou mais de 15 anos nesse processo e realmente depois desses 15 anos eu sei que essa história encerrou no sentido de cura plena, de aceitação, de perdão. Eu precisei de muita fé
E foi a fé que me manteve, de não adoecer, Uhum. de não ficar sem rumo, ou de não também cair em um comportamento todo distorcido, sabe? Uhum. Porque quando a gente é machucado, o que acontece? Ou a gente reage, às vezes, com agressividade, ou a gente agride a gente mesmo com comportamentos que vão nos destruindo. Ou a gente vive uma vida oscilante, né? Eu Exatamente. estou super bem, eu estou Ou super sem constante, a né? constância, né? Uhum. Mas Deus, ele cuidou de mim com muita constância, assim, com muita firmeza, e me deu essa constância e uma fé de que eu era cuidada. Eu sabia que se existia alguém em quem eu podia me agarrar, era ele. Uhum. Porque por mais que pai e mãe sejam bons, que marido seja bom, que amigos sejam bons, ninguém é como Jesus. É. Então, chega alguns momentos que mesmo que a gente tenha companhia, a gente é obrigado a caminhar sozinho. Mas com Jesus, a gente não está sozinho. É. Na verdade, é eu e ele. E são essas experiências que me marcaram. Então, essa foi uma experiência assim que foi tremendamente saradora para mim. Depois, o processo de doença do Gelson, porque nós estávamos casados, eu acho que 10, 12 anos, não lembro bem. 10 anos quando o Gelson adoeceu. Qual E os doença meus ele filhos, tem, Mara? ele tem doença de Crohn. Ah, tá. Uhum. Ontem ainda eu fui para casa e foi uma enfermeira que me levou para casa e ela, não sei porque falamos, ela me disse que ela é enfermeira, que ela faz Uber em horário Alternativo, inverso, né? Aham. e ela tinha saído do hospital, e daí eu disse, eu jamais seria enfermeira, e fomos falando, eu disse, porque meu marido tem um problema de saúde, Uhum. que doença ele tem? Daí eu falei, daí ela disse, há muitos anos, eu digo, sim, 27 anos, acho já. Nossa. Porque o Jason tá com, eu faço a conta, o Jason tá com 37. É mais do que as E nossas daí- vidas. E daí ela me disse, nossa, mas ele se cuida, porque é uma doença que ela judia Uhum, muito, e muitas vezes as pessoas vêm a óbito, né? Uhum. E daí eu pensei, sim, Fala agora de Jesus ou daqui a 5 Deus minutos? tem cuidado do Gelson de uma maneira muito especial, mas a gente olha, a gente olhando para trás, a gente vê o cuidado. Uhum. Mas caminhar dentro Uhum. desta situação, quando os filhos eram pequenos, quando os momentos foram tão adversos, eu vivi em fé e por fé. Muitas vezes. Muitas vezes eu saí de casa, deixava o Gelson, deixava as crianças, ia para o hospital com o Gelson e só dizia, fiquem aí que a mãe liga quando o pai melhorar, porque às vezes ele tinha umas crises que rapidamente tinha que sair Uhum. e ir com ele. E não sabia, por 3 vezes eu achei que ele fosse morrer e eu estava junto. E daí eu pensava nos meus filhos, e daí gruda em Jesus, e Meu ora, e Deus, volta. olha eu E aqui. daí voltava para casa, fazia tudo, botava o Gelson na cama, ia pro culto com as crianças. Essa semana falamos disso, porque ele disse que às vezes ele gostaria que eu tivesse ficado. Uhum. E ele disse que achava assim, que eu perguntava, tu tá bem? Sim, eu tô. Então tá, vou deixar água aqui, vou deixar remédio. Ele ficava deitado, pegava o Jason e a Tamara e ia pro culto. Uhum. Por que eu ia pro culto? Porque eu precisava de Jesus. E naquele momento, estar junto era como um pequeno ninho onde eu era abastecida e voltava, porque eu tinha a semana, eu tinha E que os tu meus. tinha que abastecer É. também, Eu né? precisava Aham. para ficar de pé, E é um entende? pensamento muito maduro, né? É um reconhecimento muito maduro. Eu precisava, eu sabia que se eu não ficasse de pé, É. a minha É. casa ia cair, né? E os meus filhos. Então a gente viveu muito isso, muito. Esse foi um tempo difícil. Depois, um momento de profunda presença de Deus foi quando eu perdi meu pai, que eu aprendi a companhia de Deus no luto. E tive uma experiência fantástica de alguém me cobrir, me vestir com uma capa quentinha. Depois, então, disto, a Tamara, né? A Tamara foi um desafio que Deus me deu, que me esticou muito, me ensinou muito o valor das pessoas, me ensinou sobre amor, me ensinou muito a ter paciência, me ensinou sobre sensibilidade. E eu sou muito grata a Deus, sabe? Isso me levou muito mais longe do que eu pensei. E por fé. Todas as vezes. Você sabe que eu já orei da seguinte maneira. Quando eu não sabia bem o que fazer com a Tamara, assim, porque a gente teve, né, vários enfrentamentos, como escola, limitações nisso, o que que a gente faz agora, o que que eu faço agora? Será que ela entende isso? O que que ela não entende? E eu orava assim, eu aprendi a orar assim, Deus, essa é a filha que tu me deu, essa é a tua filha, que eu estou cuidando para ti.
Deus, eu não sei o que fazer agora. Eu vou te devolver ela. E o senhor me E diga tu aí. me diz o que fazer. Assim eu orava. Assim eu orava. Para vocês terem uma noção, eu fui um dia a Canoas conversar com uma psicóloga, que era esposa de um pastor, a Iracema, que era casada com o pastor Dimer. Nunca mais escutei falar deles. Mas eu marquei uma consulta com ela. Por quê? Porque ela é mãe do Davi. E o Davi tem síndrome de Down. Então eu fui, me sentei na frente dela, eu disse: eu estou aqui. Eu não vim consultar com a psicóloga, mas com a mãe do Davi. Por quê? Porque eu precisava de uma orientação. Eu não Sim. sabia mais o que era do comportamento da Tamara. O que é dessa da dificuldade que ela tem ou o que é natural. Eu não conseguia mais separar. Aham. E daí eu precisava de uma orientação. Sim. E ela foi fantástica, porque nós sentamos e conversamos e choramos juntas. E daí eu sabia que muita coisa era normal da adolescência, mas eu já estava tão assim, fechada. Resistente, né? Fechada. Daí entra a fé de novo. Quem me deu o pensamento de conversar com a Iracema? Aham. Entende? Quem me levou até lá? Quem me diz: Mara, lembra da Iracema? Vai lá. Assim, Deus sempre foi guiando cada passo. Isso é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, no andar por fé, né? E foi um dos principais. Quando eu fui escrever, assim, pensar no podcast, eu pensei assim: andar por fé é justamente saber que tá tudo errado. Mas com Jesus, tá tudo certo, por mais que esteja tudo errado, entende? É que eu acho que como cristão, a gente às vezes tem um pensamento não certo. A gente acha que como cristão, a gente não vai passar Vai dar pelas tudo mesmas certo. coisas que as outras pessoas, e não é verdade. Justamente o inverso. Nós É vivemos como verdade. todo mundo, mas como Jesus disse, no mundo vocês terão Três aflições. aflições. Mas Aham. tem de bom ânimo, de bom porque eu venci o mundo. Então, já está vencido o mundo. Nós é que temos que crer e ter bom É. ânimo. E ter bom ânimo quando o tempo tá ruim É é muito difícil. diferente de quando tudo tá bem, né? É. É muito diferente. Mas é um diferencial que é muito bom tu levantar e dizer: Jesus, eu hoje estou com medo. Uhum. Eu hoje, Jesus, eu não sei o que vai O que acontecer. fazer, né? Mas eu confio em ti. E tu vai me levar. É. E o Senhor nos leva. Eu tive dois episódios, gente. Eu perdi 2 bebês. E, ó, aí, gente, revelações dessa história ainda eu não sabia. É que é uma história muito. Assim, quando eu casei, eu e o Gelson conversamos, vamos ter 2 filhos, um menino e uma menina, o Jasson e a Tamara. Escolhemos os Aham. nomes. Então, ganhei o Jasson, ganhei a Tamara, não quero mais ter filhos, vamos fazer uma laqueadura. O médico disse: não, você é muito jovem, mas eu não quero mais filhos. Não, mas não sei o quê. Não, mas eu não quero mais. Tá, então fomos, assinamos documento, porque ele não concordava, o médico, Sim. assinamos, eu e o Gelson. E quando a Tamara tinha 1 ano e 4 meses, eu estava grávida. Nossa. Grávida. E tomei um susto gigante. Porque me tirou do planejamento que Aham. eu tinha. E o medo tomou conta do meu coração de um jeito que eu, todos os dias, quando eu ia tomar banho embaixo do chuveiro, eu orava e eu dizia: Jesus, eu já tenho os 2 filhos que eu queria. Eu não te pedi esse 3º filho. Como é difícil a gente abrir mão do Jesus, controle das coisas, né? Jesus, eu não quero. Eu comecei: eu não quero, mas eu não dizia pro Gelson, só eu Orava com Deus. orava e chorava. E dizia: Jesus, eu não sei como fazer com isso, isso não tem como voltar. Tu entende? Como que eu Foi resolvi muito isso? conflitante para mim. Aham. E nesse conflito, a gestação foi passando e tivemos um momento de liderança em Três Coroas que o pastor Ademir convidou um pastor de Cachoeirinha, que era da igreja luterana, um senhor de cabelo bem grisalho, bem branquinho, assim. E a gente passou um fim de semana com estudos e coisa e tal. E no domingo à tarde, a gente estava encerrando, porque todos íamos pro culto da noite. E ele disse que ele ia orar por nós. E quando ele foi orar, ele disse: fechem os olhos, que Deus vai me dar revelação do coração de vocês. Uau. E eu, Fechei meus olhos. E ele Deus não começou. conta. Ele Deus não conta o que eu orei. era tipo o pastor Ademir, orando assim, muito calmo, né? E ele começou a recitar o Salmo 23. E eu sabia, ele tá orando por mim, ele tá orando por mim. Eu sabia. E quando ele parou no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu pensei: vou morrer. Vou morrer nesse parto, por isso que eu tô grávida. O Gelson fica só. Sabe, Deus. a cabeça de vocês também viaja. Sim, A minha viajou. E As daí, paranoias. eu pensei: meu Deus, o que ele vai fazer com essas 2 crianças, né? Eu pensei que ia morrer no parto.
Passou, ele continuou orando e de repente ele diz aquele versículo também, outro salmo. Herança do Senhor são os filhos. Uau! Aí Uhum. meu coração quebrou no meio, eu sabia, sim, é Deus falando comigo. Então, pedi perdão a Deus, me arrependi, falei isso para todo mundo, que eu não queria, mas estou arrependida. Deus, aceita o bebê que tu me deu, eu amo ele. E o marido da Mara só olhando assim, Mara, tipo assim, Todo esse conflito acontecendo e ele não sabendo de nada, né? Quieta, sim, vivi isso, gente, foi bem É, conflitante. mas esse é um ponto, eu acho, muito do universo feminino, das Exato. mulheres, né? A gente Guarda. guarda e fica mastigando aquilo, Tipo, se der pra mim resolver sozinha, eu vou resolver sozinha sem incomodar ninguém. Exato. E o sozinha não é sozinha, né? Porque a Fê, que vai aparecer aqui, gente, em algum momento, Fernanda, minha líder, ela sempre fala assim, ó, quando a Thaís me manda é porque ela já foi, já debateu com Deus, já voltou, ela é Deus, e aí a gente troca uma ideia, porque é justamente isso, né? Nós temos esse perfil e de conversar com Deus, conflitar com Deus, e daí chega um momento em que a gente externa pra fora, mas quando a gente externa pra fora alguma coisa, aquilo já foi muito debatido, né, com Deus. Sim. Eu sei que para encurtar tudo, gente, fiquei pronta, troquei várias. Me preparei, comecei a me preparar para esse parto, e de repente, uma noite, eu acordo me sentindo angustiada, só senti angústia. Resumindo, eu comecei com contração de manhã, eu estava de 7 meses de gestação, e eu achei, vou ganhar um bebê prematuro, mas a criança já estava morta dentro de mim, então passei um parto. Nossa. Sem ter uma filha. Sem estar mais viva. E daí ali começa o conflito. Eu vou ganhar, mas vou ganhar o quê? Não tem mais o que ganhar. E eu ganhei num bebê empelicado, sabe essa coisa do filho? Sim. Assim, ele saiu, ele estava perfeito, maravilhoso. Se tivesse vivo, eu acho que teria vivido legal. Mas aí veio o conflito no meu coração. Por Aham. que isso? E uma dor que eu finalmente sabia o quanto eu amava aquela criança. Uhum. E daí o conflito, Então, né, de por que Deus me deu, se ia tomar, se ia levar. Porque eu nem pensava, porque 2 semanas eu só chorei. Mas um dia daqueles eu fui olhar meu calendário. Eu tinha aquele calendário da Luz e Vida, que eu acho que a Luz e Vida ainda faz, que é um versículo bíblico para cada dia da semana e um devocional no verso de trás, no verso. E o versículo bíblico daquele dia que eu perdi o bebê, que ninguém tinha tirado e virado as folhas do calendário, fui lá tirar, era aquele texto de João: "Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos." Uhum. E daí eu pensei, o que está escrito atrás? E é uma historinha que eu não me canso de contar. Um menino que era um pastor que escreveu o devocional, ele disse que quando ele era pequeno, ele ia passar as férias na fazenda do vô dele, no norte do Brasil. E tinha vários pés de manga, um mangueiral, né? Uhum. E ele um dia perguntou pro vô por que é que os peões machucavam a árvore, porque eles pegavam um facão e batiam no tronco da árvore. Árvore. E o vô dele respondeu o seguinte: quanto mais ferida ela for, mais Mas fruto dá. ela dá. E quando eu li isso, eu tive algo assim que foi como que se alguém nunca aconteceu, mas esse é o exemplo que me vem, sempre é a imagem que me vem. Como que se alguém tivesse pego uma jarra com azeite morno e fosse derramando aqui. E quando chegou aqui no Uhum. coração, a dor que eu estava Sarou, né? sentindo era aquele saiu. É. Eu já vivi isso. Isso pra Eu mim é tinha uma forte. revolta sobre uma situação também, e eu falava: "Deus, mas não é justo, não é justo". E de novo, né, batendo o pé com Deus, como você. Falava: "Deus", e daí teve um culto em específico que eu falei assim: "Jesus, eu já tô falando com o senhor há mais de meses sobre esse assunto, e eu não consigo". Era uma situação em que eu sentia uma injustiça muito grande, sabe? E eu não queria ter ações humanas sobre aquilo, porque eu pensei assim: "Mas Deus não me fala isso, né, tipo, Deus não me diz assim: 'Ah, vai lá e faça Uhum. conforme a sua autojustiça'", né. E eu falava assim: "Deus, tá, se eu não posso fazer, se eu não sinto esse, né, vai lá e faz, como que o senhor vai me honrar nisso aqui? Porque tá errado", entende? Tipo assim, né, foi errado comigo e eu ficava assim: "Poxa Deus, tipo, quando que o senhor vai me responder?". E eu ficava mastigando aquilo, sabe. Tipo, já tinham se passado acho que uns 2, 3 meses e eu ainda mastigava aquele assunto, e eu ainda olhava pra dentro de mim e falava assim: "Deus, e isso aqui?". Tipo assim, isso aqui Está ainda sem resposta. está sem resposta. E
foi num culto. Aconteceu exatamente essa mesma sensação que tu teve. É como se Deus tivesse pego aquela amargura e tivesse dito assim: Thaís, acabou. Essa é a minha última palavra sobre isso e nós encerramos esse assunto por aqui. Uhum. Foi através de uma pessoa, né? E ninguém sabia disso, né? Ninguém sabia disso que eu tava passando e o quão isso conflitava dentro do meu coração. E a, a resposta de Deus foi muito pontual. E sabe que a resposta de Deus foi como se todo aquele fardo, aquela confusão saísse na hora. Quando eu abri os meus olhos, a pessoa falou comigo, orou comigo e depois eu disse assim: pô, Deus, poderia ter sido um mês atrás aí, né? Eu não queria ficar carregando isso tanto tempo. Mas é exatamente isso, né? Às vezes nós carregamos algumas coisas e o Senhor vai lá simplesmente com uma palavra e diz: chega, encerrou. É uma experiência que eu gostaria tanto que as pessoas vivessem, É. porque foi, eu não sei explicar, é um óleo morninho, É, docinho, suave e sarador. exatamente. E parecia que eu tinha sido encharcada com aquilo. E nesses dias antes disso acontecer, foram 15 dias que eu não conseguia comer, eu chorava, chorava, chorava. Eu recebi muitas visitas, muita gente foi lá orar por mim, muita gente me dizia coisas, mas eu não conseguia, não existia entrava. consolo, né? Não entrava dentro de mim, sabe? Só o E foi consolador. sozinha, na frente, lendo algo. Então, eu vejo que Deus, ele É. tem maneiras de falar. E ele nos conhece. É. Ele sabia o que ia testificar para mim, o que eu ia entender, entende? Então, Às vezes eu acho muito legal a maneira que Deus fala com as pessoas, né? E eu estava comentando com uma pessoa da minha família e a gente estava falando assim, e até o versículo na traseira do caminhão fala, né, com a gente. Né? A gente tava debatendo um assunto e o versículo lá, e opa! Tipo assim, uma resposta de Deus, né? sim, Deus tem as suas formas de falar, falar. formas falar. de alcançar, né? Sim, é muito incrível, sabe? E eu disse que eu perdi 2 bebês, lembra? É, Uhum. Então passou 2 anos e eu estava grávida de novo. Eu pensei, uau, Deus quer me dar um filho. Então, o primeiro bebê era o Lucas, que o Jasson tinha escolhido o nome. E aí fiquei grávida do Felipe, e tu pensou, agora vem a honra, né? que foi igual ao outro. Quando eu estava de 7 Também, meses, Mara. eu Nossa. passei um aborto. E só que desse primeiro, essa experiência foi tão difícil para mim, foi tão terrível, que quando eu vi que estava vivendo a mesma coisa, que eu fui pro hospital, eu fiz uma oração assim, ó, parada aqui sentado, o Gelson fazendo minha baixa aqui no balcão, e eu aqui, eu disse: Jesus, eu estou morrendo de medo. Uhum. Cuida de mim, eu disse. Por favor, não me deixe sozinha, eu tô morrendo de medo. Eu tinha medo da dor que eu ia sentir, não física, eu sabia o O que quanto vinha era. depois. Uhum. E sabe que foi um parto difícil, foi bem diferente o primeiro foi muito difícil também, eu tinha 1% de chance de sair com vida, o médico me deu. Nossa. Nossa. Foi bem difícil, mas Deus cuidou. Na segunda vez também foi difícil, mas me doeu bastante, porque eu sabia que os meus filhos queriam um maninho. Então quando eu vim pra E eles casa, já deviam entender melhor, e né? quando eu estava indo pra casa, nós morávamos em Três Coroas, quando nós passamos ali descendo da Rotman, antes de chegar no nosso Uhum. sítio, antes da Heineken, Uhum. eu pensei assim no meu coração: Deus, eu devo ser muito ruim. E tu não me ama. E tu tá me castigando, eu disse. E daí deu mais uns minutos. De novo eu disse: Jesus, tu não me ama. Eu devo ser ruim. Porque eu sempre lidei muito com o conflito da ira no meu coração, Uhum. por causa do que eu tinha sofrido na Uhum. adolescência. E aquilo me doía e eu não sabia como colocar. Então, às vezes, eu era muito agressiva verbalmente. Então, eu era a filha que era respondona, como diziam os antigos, aquela coisa. Mas Não consigo imaginar, gente, não mas consegue. isso só prova e testifica de que existe um coração sarado, né, Mara? Sim, Curado. meu pai sempre dizia: não sei como tu ficou calma assim. Porque ele dizia que eu não O era que assim. aconteceu no meio do É tempo? bem assim. Mas na ida para casa, eu sei que por 3 vezes eu tive o mesmo pensamento. E eu tenho um testemunho que eu acho fantástico. Eu cheguei em casa, as crianças vieram, a Tamara era pequenininha. Onde tá minha Luísa? Ela disse, porque ela dizia que era uma menina. Aham. Não era uma Luísa, eu disse, era um menino. E ele foi morar com Jesus. Ele foi para cima do céu, sim. Como que a gente vai para cima do céu? De Fuca? Não. De avião? Não. E assim, aquelas perguntas dolorosas. E nisso, o Gelson voltou pro trabalho na fábrica. E eu tinha uma menina que me ajudava em casa. E o Jairo chegou lá em casa. Já, né? E o Jairo entrou. E a minha tata pegou as crianças para dar. Ela disse: eu vou sair, vou deixar vocês conversar. E o Jairo sentou e começou a chorar sem parar.
E chorava, 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 escorou assim no joelho, chorava. E eu pensei, meu Deus, ele veio me dizer o que Deus estava me repreendendo. Veio me dar uma E eu- sentença. isso foi o que eu pensei. Exatamente isso, Jair veio me trazer uma sentença. E eu fui me encolhendo no sofá, assim, e ouvindo E o o Jairo Jair. chorando e eu me encolhendo. Foram alguns bons minutos que o Jairo chorava, ele queria falar, não conseguia. Eu acho que foram entre 15 a 20 minutos. Quando ele conseguiu parar, ele disse assim pra mim: Eu não sabia que tu tinha perdido o bebê. Ele foi entregar verduras na casa de uma irmã e ela falou. Daí eu pensei, vou lá ver a Mara. Entrei num Uhum. Fuca, ele tinha um Fuca, me sentei e disse: Deus, que palavra eu digo pra Mara? Peguei minha Bíblia ali e disse: Que palavra eu digo pra Mara? E daí ele disse que ouviu dentro dele, disse pra ela que eu amo ela. Não, Deus, que palavra eu digo pra Mara? Porque isso parece tão simples, né? Dizer que Deus E te ama. daí eu lembro que eu arregalei meus olhos assim quando ele disse isso. Daí ele disse de novo: Deus, que palavra eu digo pra Mara? Diz pra ela que eu amo ela. Deus, tu não tá entendendo. Eu quero uma palavra pra dar pra ela. E ele disse que ficou muito claro que Deus disse pra ela que eu amo ela. E que da dor dela vão nascer muitos outros filhos. Nossa. Gente, eu fui curada na mesma hora, naquele momento. Quer dizer, entendo. Nem outra pessoa me diria uma palavra dessas que eu sabia que eu tinha pensado. Então, eu sabia, Deus Uhum. está me recolocando no Uhum. prumo, Reafirmando, né? reafirmando o amor dele por mim. Eu não estou sendo castigada, eu estou sendo ensinada. Uhum. E eu não sabia o que queria dizer isso ainda, mas foi uma semente de vida em mim, entende? Não de morte. Então, eu tenho 2 filhos no céu, gente. Eu tenho 4 filhos. 2 moram no É céu. o Lucas e o Felipe, né? Sim. Aí, ó, Tenho guardei os 2 filhos. nomes. Sim, Mas sim. enquanto tu. Eu não sei, assim, se tu enxerga dessa forma, Mara, mas enquanto tu tava falando assim, de muitos frutos e filhos, né? Eu acho que os filhos são muitos, né? Filhos espirituais. A gente sempre fala sobre a tua influência no trabalho, né? Uhum. São poucas pessoas que conseguem, numa vida normal, num dia a dia, num trabalho, conectar a Jesus. As Um ambiente pessoas. corporativo. Num né? ambiente Muito corporativo difícil. que é desafiador, É. né? É A muito gente desafiador. tá trabalhando, né? A gente tá pensando em negócio. Eu também trabalho no ambiente corporativo, não na mesma empresa que elas, mas é muito especial, assim, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, a Mara, e daí todo mundo, a Mara, tipo assim, é a Mara, e a Mara, e falar de Mara é automaticamente falar de Jesus, sabe? As pessoas sempre fazem essa menção, a Mara, Jesus. Jesus, a Mara, Ai, que entende? bom. Ai, gente, eu acho que é só. Eu olho pra mim, eu disse pra vocês, me acho tão normal. Mas trazer Jesus eu não preciso fazer um esforço pra trazer Aham. Jesus pro meu dia. Ele Ele é, né? tá comigo, Ele é. entende? Para o bom e para o ruim. Aham. Quando eu faço os olhos dele brilhar ou quando ele me olha E diz, esperando. Mara. Porque o Senhor fala, você sabe do que eu estou Sim. falando. O Senhor nos guia, ele nos dirige. E às vezes a gente é teimoso, É. né? Não sei se vocês são, mas eu sou. Eu Não. também. E daí eu preciso ser. Eu nunca precisei ser repreendida, mas dizer, Mara, e meu coração é de Jesus. Uhum. Então eu não quero ferir ele. Uhum. E nem quero ficar teimando com ele, porque eu vou ter que voltar aqui. Eu não sei É. viver sem ele. Uhum. Então eu não quero desligar dele. Uhum. E isso me leva num caminho estreitado, Uhum. sabe? E trabalhar é parte da minha vida. E às vezes é mais a nossa vida do que outras coisas, né? O tempo maior que se te Ah. dá é no trabalho, todo mundo, né? É. Então, como é que eu vou dizer? Para mim é tão natural estar falando uma coisa de, olha, é verdade isso, mas eu creio dessa maneira. Ou eu penso assim, eu digo, porque eu creio assim. Nisso. Então, eu me movo desta maneira nesse assunto, porque eu acredito nisso, É. nisso, nisso. Eu acredito. Para mim, é assim que eu vivo. Então, eu acho que o que Jesus disse, não se pode esconder a luz. Uhum. Uhum. Não se tem como reter um rio. Uhum. E o que a gente tem dentro da gente, lembra que Jesus É. disse para a mulher samaritana? Uma água, né? Que jorra. jorra. Então tu não vai conseguir É. segurar. Querendo ou não, ela vai sair. Ela não sai em forma de tu deve fazer, eu faço. Uhum. E isso para mim é muito Uhum. importante. Às vezes eu penso assim que eu posso não pregar Jesus,
mas eu posso preparar os corações para o É. próximo que vem atrás de mim ganhar aquele Aham. coração. Porque eu tenho a sensação sempre que eu torno Jesus familiar aos outros. Uhum. Que eu apresento Jesus de uma forma Um Jesus pessoal. normal e aham. assim pertinho. Essa é a sensação que eu sempre tenho, que parece que eu vou apresentando Jesus às pessoas. Não é aquele Deus distante, Não, é o meu Jesus, inalcançável. ele tem pertinho de mim, sabe? Isso é uma das coisas que eu acho muito legal também, assim, eu falava pra Deus, um tempo da minha vida eu falei pra Deus, eu falava assim: "Jesus, eu queria muito conseguir tirar um cabo de mim e conectar na Uhum. pessoa a fim de que ela entendesse quem o Senhor é pra mim", sabe. Porque eu falava assim: "O Senhor é muito especial, mas especial ao ponto de que me faltam palavras, sabe, eu não consigo compreender, eu Uhum, não consigo falar, eu não consigo externar, mas eu fui alcançada por um amor", uhum, entende? Eu uhum, até me emociono, mas uhum, tipo assim, o Senhor entrou num lugar, né, uhum. muito especial na minha vida. E por muito tempo eu falei: "Deus, como eu vou conectar o Senhor, né, como eu vou tornar o Senhor factível para outras pessoas?". E aí eu sempre fico naquela luta, como eu vou apresentar o meu Deus para minha geração, né? Me apresentando. Exatamente. Você E aí, depois de um tempo eu pensei assim: "Mas sou eu", entende? é tu. O meu Deus é eu também. É a tua vida, é o que É. tu crê, é o que tu sonha, é o que tu realiza. É, a gente gostaria, eu às vezes sonho, eu penso, uau, como eu gostaria de levantar e pregar tão poderosamente, assim, que às vezes a gente escuta alguém, né? Aham. Uau! E daí eu penso, Volta ao que a gente falou lá no início, mas eu sou eu a sou Mara. deste jeitinho e Uhum. eu não consigo ser daquele É, jeito e eu não preciso fazer de conta que eu sou o que eu não sou. é. Porque eu posso levar Jesus do meu jeitinho, sabe? Ele Uhum. cabe aqui dentro, não cabe? Dentro de mim? Então, é assim, é É assim. assim. E voltando só um pouco sobre contar para vocês um testemunho da irmã que anda de avião aqui. Meu testemunho de fé mais recente e para ver como Deus acha as suas formas de fazer e falar, né. Gente, eu passo muito mal com oscilação, né, e o avião treme, né. Tem dias que ele está especial para ter turbulência. E eu estava voltando de uma viagem de trabalho e começou, mas assim, ó, né, oscilar, tremer, baixar, subir, e eu falei: "Ai, meu Deus do céu, e agora, Jesus, o que que eu faço? É hoje que a gente vai se encontrar, Jesus. Hoje é hoje que a gente vai estar no mesmo lugar", mas, eu falei: "Jesus, assim, eu não queria que fosse hoje, Desse jeito. eu amo o Senhor, mas", né. Aí eu falei assim: "Tá, o que que eu faço agora?", né. Eu entrei naquela coisa do medo Uhum. extremo, porque aí eu já estava passando mal com Hum. medo, e eu nunca tinha vivido uma turbulência daquele jeito, né. E aí eu pensei assim: "O que que eu faço agora?". E na hora me veio tipo, meio que como quando eu falei pra mim mesma, voltou pra mim mesma: "Tá, Thaís, o que que tu deve fazer agora?". Eu falei: "Vou começar a orar, vou começar a orar". E fechei meu olho, né, pensei assim, e comecei, eu disse: "Espírito Santo, por favor, faz isso aqui parar de tremer, me leva pra casa em segurança, só quero chegar na minha casa", e comecei a falar do meu jeito com o Espírito Santo, né. E aí quando passou, foi, quando eu parei, olhei a hora, né, porque eu estava controlando mais ou menos em que momento aonde a gente estava e que hora que era. Quando eu cheguei exatamente na hora em que eu estava orando, a minha amiga, a Emily, que também vai aparecer aqui em algum momento, ela me mandou assim: "Amiga, era tal hora e eu senti a inclinação de orar pela tua vida. Tá Uau! tudo bem? Tá tudo bem?". E eu falei: Eu acho que tu até postou sobre isso, né, eu lembro que tu e tipo postou. assim, entende? Jesus estava junto no avião É. que sacudia, Thaís. É isso, e a mensagem dela porque poderia simplesmente gente, o maior resultado eu já tinha, eu estava em terra firme, entendeu. O avião não caiu. O avião não caiu. Mas o que eu achei muito especial foi que Deus teve o cuidado de me provar que, tipo assim: "Opa, a tua fé lá em cima", tipo, entende? Sim, Eu estava lá sim, também, eu sim, estou em todos os lugares, sabe. sim. É que a gente realmente um avião que sacode não é uma coisa agradável. Não. Mas Mm-mm. Deus sabia que eu voei muito nos últimos 3 anos, esse ano foi o que eu menos viajei.
desde que eu comecei a viajar no meu trabalho. E foi muito incrível. Até hoje, Eu sei eu disso. tive só 2 voos com É. turbulência. Toda vez que eu pego Meu turbulência, eu lembro Deus. da Mara e digo, Só senhor, 2. eu digo assim, senhor, o senhor ama mais a Mara do que ama a mim? E eu aprendi que a turbulência não derruba avião. É Deus me verdade. deu o prazer de voar com uma comissária de 25 anos da Varig ainda. Ela me ensinou sobre isso. E eu depois voei num avião muito pequenininho, com só 4 passageiros, um jatinho pequenininho. Uhum. E daí eu vi o que o vento faz com a aeronave. Aquilo é o vento, Sim, né? sim. aham. E quando eu entendi isso, eu sei que é o vento que tá sacudindo, né? Então eu posso ficar tranquila. Mas Deus, gente, Deus tem sido bom comigo. É. Deus tem sido bom, É. tem me guardado muito. Eu tenho feito voos muito Maravilhoso. bons. Não, um muito dia a Mara contou isso pra nós. Em algum momento ela falou assim: não, eu fiz um combinado com Deus, eu orei. Não se pode o avião. É, e daí sempre que eu pego turbulência, eu acabo pensando na Mara. Eu digo, ah, sim, a senhora ama mais a Mara? Ah, tá bom. Muito show isso, né? Mas, Mara, vamos agora. A gente já falou de muita coisa legal, já nos expomos aqui, né, gente? Expondo aí o meu medo do avião. Eu queria te fazer uma última pergunta. Eu acho que, de certa forma, tu já deixou transparecer, mas eu acho que esse é um posicionamento, a gente precisa que tu fale para essa nova geração quem é Jesus para você nessa caminhada por fé, sabe? Com tudo que tu contou aqui, a gente entendeu que, como tu mesmo disse, andar com Jesus não é vai dar tudo certo, agora eu tenho um amuleto, agora, né, é só pra frente que se anda. É. Ah, quem foi o Jesus que tu encontrou em todas essas temporadas? Bom, primeira coisa, Jesus é meu salvador, todo mundo já sabe, né? Mas se tornou um amigo, o irmão mais velho, Uhum. que me conhece profundamente. Mas eu tenho algo, um quê de reverência. Então eu não tenho aquela coisa, ai, eu sei que Jesus é santo, eu sei que ele é Deus também, entende? Ele é Deus. Mas quando eu falo dele, é assim que eu vejo. Eu corro para ele, Uhum. eu sento no chão e boto a cabeça aqui no joelho, e sou como uma criança que se aproxima dele para contar de mim. Então, às vezes sou como criança, às vezes sou como uma mulher adulta, mas ele é um amigo que sabe tudo de mim. Eu não tenho onde me esconder, Uhum. entende? Eu me escondo nele e Uhum. não dele. Eu me escondo nele. E é o que me acompanha em todos os lugares. É a minha força, é minha paz, é minha alegria, é o que me dá ânimo todos os dias, é o que me dá sonhos todos os Uhum. dias, é o que me dá direção todos os dias. Bom, resumindo, Jesus é tudo É, para mim. é. Jesus é tudo para mim, sabe? Tá comigo, tá comigo. Todos os dias, durmo com ele, acordo com ele. Madrugadas que eu não durmo, ele tá comigo. Quando eu tô preocupada, ele tá comigo. Quando eu fico ansiosa, ele tá comigo. Quando eu estou vibrando, ele tá Ele tá comigo. comigo. Entende? Ele tá comigo sempre. Então eu não ando sozinha. Eu não ando sozinha. Jesus está comigo, né? E não anda pela vista humana, como diz lá em 2 Coríntios, né? Por fé e Por em fé. fé. E em fé. E isso é muito importante, porque eu acho que para essa geração de hoje, um dos maiores desafios do tempo de vocês é ser bem-sucedido. Uhum. Eu vejo isso, sabe? Há toda uma ansiedade. Eu vou fazer tal curso, eu vou conseguir fazer tal trabalho, eu vou ser muito bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? O que é ser bem-sucedido? E eu acho que eu não tenho fórmulas do que é ser Uhum. bem-sucedido. Mas quando a gente se entende e se encontra e vê quão maravilhosas somos Uhum. em Deus e de como ele tem um caminho para nós, se nós confiarmos nele Nele. em fé, ele vai nos levar para o lugar que nós queremos sem saber que nós queremos. Uhum. Porque nós mesmos não sabemos, às vezes, qual é o Que nosso lugar e o queremos, que né? queremos. É. Nós só sabemos que queremos ter uma vida que tem significado, que tem alegria, que seja bem-sucedido. E daí, às vezes, a gente começa a correr. Mas quando a gente vai em Deus, sabe? Nessa confiança, Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Jesus, o meu destino está nas tuas mãos. Jesus, eu sei que tu tem planos para me levar Uhum.
né? Assim, uma oração que eu sei que mudou minha vida foi o dia que eu orei. Eu disse, Jesus, se tu fosse me perguntar o que vai me dar alegria, eu não sei dizer o que eu quero. Não é uma casa, não é um carro, não é dinheiro, mas tu sabe o que o meu coração precisa para sentir que está vivo, Uhum. pulsando. E foi quando eu comecei a entrar para dentro do trabalho que eu tenho hoje, que eu gosto muito, Uhum. que independente de viajar ou não, é um desafio que eu gosto, Uhum. mas que também me permite falar de Jesus. É. Uhum. Esse é um ponto. Isso é uma coisa muito legal, assim, né? Quando, principalmente nessa esfera de trabalho, né, nesse lugar, nós conseguimos entender que foi Deus que projetou, né? Eu também trabalho muito, assim, e as pessoas com recorrência me perguntam, Thaís, tipo, como tu consegue, sabe? E é inegável, eu preciso dizer, porque eu entendo que por trás do que eu faço tem a mão de Deus e o Sempre. propósito de Deus. E aí já não é mais o que eu faço e nem como eu faço, como Thaís, mas é qual o resultado disso na vida da outra pessoa. E daí tu vê o desdobramento, É, quantas pessoas são atingidas por aquilo que a gente faz. isso aí. Sabe, a gente é uma parte de uma engrenagem pequena, uma grande engrenagem, a gente é uma parte pequena, mas o meu fazer diário, ele resulta lá na frente em E grandes desenvolvimento, em coisas, né? coisas grandes. É. E ver isto é reconhecer que tem um Deus grande na minha vida e que me dirige em tudo. Em Exato. tudo. Eu acho isso maravilhoso, Gurias. É. Assim, se eu posso contar como última, eu tive um sonho com uma gestora nossa esses dias e foi algo que eu sabia que era divino. Foi tão lindo, mas tão lindo que eu acordei no sábado de manhã e eu liguei para ela. Eu preciso te contar uma coisa. E ela sabia. Nossa, Mara. Assim, deu aquele silêncio nós duas, porque aquilo me impactou tanto com o que eu vi e o que eu sei que Deus vai fazer. Porque eu sei que é uma direção, entende? Quando a gente sabe que é uma Sim. direção, ok, daí a gente tem que ter coragem de declarar em fé É. o que a gente crê. Essa é a hora de declarar. É. E nós declaramos que se você não está vivendo por fé, depois dessa conversa, você andará, porque Mara nos deu muitos exemplos. Viu? Agora você entende o que nós falamos lá no início, né? Ela é maravilhosa, gente. Bom, tudo que é bom, né, gente, tem um momento que acaba, então nós estamos encerrando essa conversa e eu queria agradecer, Mara, a tua presença aqui, tua disponibilidade de tempo. Se tu quiser aí se despedir, tu quer, né, Mara, se despedir? Bom, gurias, foi um prazer estar com vocês, me sinto muito honrada. E, gente, compartilhar minha vida é, como eu disse, é muito simples, não É. tem nenhum grande segredo. O segredo é Jesus, então vamos viver por fé. E muito obrigada, tá? Nós Muito que obrigada. agradecemos. Agradecemos já. E agradecemos também, né, Bruna, quem nos acompanha, que Exato. está presente no nosso segundo episódio. Se inscreva neste canal, porque tem muito conteúdo tão bom quanto esse, esperando por você. Muitos convidados especiais também que virão nos Especiais. próximos, então a gente tem certeza que vocês vão gostar. Com certeza. Então se inscreva e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Você assistiu mais um episódio do Move Talks, esse movimento que é ligado à Assembleia de Deus Comunhão Familiar de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como move.comunhão. Nós te esperamos lá e no nosso próximo episódio. Até mais!